Então, como é que é essa relação desses seres bíblicos, a gente faz uma linha do tempo, do Velho Testamento para o Novo Testamento, né? Só que eu acho que o Velho Testamento tem muita coisa que faz alusão a esses contatos, A né? vidas extraterrestres, sim. Porque quando a gente pega, por exemplo, esses profetas, a gente não pode também pegar e falar assim, não, todos eles estavam em contato com seres negativos. Não, a gente tinha profeta que estava em contato com seres positivos e profetas com contato com seres negativos, né? No caso de Moisés, Moisés foi enganado, embora ele tivesse lá suas boas intenções. A gente tem que entender que quando a gente pega, por exemplo, o Velho Testamento, e toda vez que a gente vê a palavra anjo, a gente tem que substituir a palavra anjo por alienígena. Porque não necessariamente, eu falo alienígena porque aí engloba os extraterrestres, né? Porque, como eu falei, quando a gente fala, por exemplo, de Atlante e Lemuriano, são alienígenas, né? Até os Atlantes que não caíram aqui na Matrix, conseguiram sobreviver, né, a essa queda, e que não foram seduzidos pelo próprio ego, eles também foram para os mundos intraterrenos, né? Então você tem hoje nos mundos intraterrenos tanto Atlante quanto Lemuriano, e são alienígenas, não são humanos, né? E junto com essa agenda, porque aí isso que é interessante de falar, que lemurianos, atlantes e extraterrestres que estavam fora, né, do projeto, hoje eles estão juntos no que o pessoal chama de federação, justamente para o resgate do planeta. Porque eles vêm aqui não é para ajudar a Terra, eles vêm para resgatar os seus que estão presos aqui. E aí, supostamente, auxilia o todo, por conta dessa... Porque, assim, você falou sobre algo que muitas pessoas que sentam aqui falam, que é essa confederação, que é como se fosse a garantia de que questões que eram muito pesadas e negativas vão ter uma certa interferência a partir de então, para que o bom andamento possa ocorrer. E até você falou um negócio que me chamou a atenção, que um dos convidados que veio aqui e teve um contato, ele falou que os seres falavam para ele assim, não é que a gente é super bonzinho, é que a evolução de vocês é importante para nossa, deve ser esse link então, deve ser esse elo que eles devem estar buscando, essa questão que você mencionou deve ter então alguma coisa enraizada aí, né? O que eu entendo dentro do que eu acessei é que eles estariam aqui, né, os comandos estelares, eles estariam aqui para resgatar os seus, né, mas para resgatar os seus eles ajudam todo, né. Por isso que a gente tem pessoas com contato com seres de Órion, seres de Sírios, Pleiades, então todos eles teoricamente estariam envolvidos nessa mesma agenda de resgate do planeta. Unidos por uma causa em comum. E por que que eles não conseguem interferir? Entra na questão da legalidade, Isso, por que eu ia que te não falar. conseguem interferir? Primeiro grupo que chegou na época da Lemúria, o que que eles feriram? O livre-arbítrio. Quando você fere o livre-arbítrio, isso é regra universal, né? Você não pode ferir o livre-arbítrio de nenhuma criatura, senão você é julgado. Então, na época lá que aquele primeiro grupo veio, eles feriram o livre-arbítrio, né? E aí eles foram julgados e aprisionados. O segundo grupo, já sabendo disso, o que que eles fizeram? Eles não obrigaram os atlantes a aceitar aquilo que eles estavam oferecendo, eles ofereceram, né? Então eles foram se infiltrando e por livre-arbítrio os atlantes foram aceitando, né? Foram se rendendo ao próprio ego. Após a queda e instauração da Matrix, o que que eles fazem? Eles começam a trabalhar com a legalidade dentro da Matrix. Por quê? Porque se eles não trabalhassem com a legalidade, a federação vinha aqui, olha, agora vocês vão ser julgados e ponto final. O que que é trabalhar com a legalidade? Tudo, absolutamente tudo que eles fazem ou já fizeram, eles avisam. Tá? Por que que eles colocam, por exemplo, o olho de Horus lá no topo da pirâmide na nota de $1? O que que significa o olho de Horus? Olho de Horus, se a gente pegar a mitologia, fala que Sete arrancou o olho esquerdo de Horus. O olho esquerdo, ele está ligado ao hemisfério direito do cérebro. E o que que é o hemisfério direito? É o hemisfério intuitivo,
né? É o que mexe com essas questões mais espirituais. O que o mito simboliza? Que essas forças malignas colocaram a humanidade nesse estado de hipnose, né? Arrancaram o olho esquerdo da humanidade, ou seja, anestesiaram o nosso lado intuitivo. Só funciona o lado racional. Então, tudo que eu falo, isso não tem comprovação científica. O que é isso? Traz para a racionalidade. Tudo traz para a racionalidade. Então, tudo, não, isso não tem verificação científica, né? Então não é válido. É isso que fizeram com a humanidade. E isso está muito bem representado no mito do olho de Horus. Por isso que eles exibem, não é? O pessoal acha que o Horus seria o deus deles. Não é isso. Na verdade, eles estão trabalhando com a legalidade. Tipo assim, olha, vocês estão em hipnose, vocês só usam o lado esquerdo, né, o hemisfério esquerdo do cérebro de vocês, e tá avisado aqui, ó, na nota de $1, o que a gente fez com vocês. E as pessoas, elas têm uma ligação com essa simbologia em diversas ordens, né, iniciáticas, grupos espiritualistas, né? Aí entrou o obelisco também, que dá para falar, que tem a ver com o obelisco. Isso, as questões ligadas às civilizações antigas, né? Se a gente pegar o obelisco, o que Sete, antes de arrancar o olho de Horus, primeiro ele matou Osíris, que era o pai de Horus. A gente tem que entender sempre que o quê? O que o mito está falando? Quem é Osíris? Quem é Horus? A humanidade. O que Sete fez com Osíris? Né? Armou para Osíris, colocou ele dentro de... Ele reuniu ele e os seus 72 conspiradores, se reuniram, chamaram Osíris e ele falou que tinha feito uma arca, e quem entrasse e coubesse naquela arca poderia levar que seria daquela pessoa. E o Osíris é o primeiro a entrar na arca. Só que a arca tinha sido feita no tamanho dele. Ele entra e aí Sete vai lá e sela a arca e joga no rio. Aí no Rio Nilo, eu sei que essa arca, ela vai pelo mar Mediterrâneo, acaba chegando, se eu não me engano, na Fenícia, e aí onde ela atraca, nasce uma árvore, e aí Ísis sai em busca de Osíris, e encontra Osíris e consegue ressuscitá-lo através de mágica. Aí o Sete fica sabendo, fala, bom, dessa vez eu vou despedaçar ele, porque aí ela não vai conseguir ressuscitá-lo. Então ele vai lá atrás do Osíris, mata o Osíris e divide ele em 14 pedaços. Que é o quê? Após a queda, o que eles fizeram? Eles não dividiram a humanidade? Todo mundo um contra o outro agora? Você vê o tanto de guerra que tem aí agora? Ainda em exercício, né? Exato. Então ele vai, parte Osíris em 14 pedaços e espalha pelo Egito. Ísis vai atrás dos pedaços e encontra 13, menos 1, o falo. Ela não conseguiu encontrar. Então ela faz um falo mágico e faz um ritual ali, concebe Horus, né? Porque Osíris, ela não consegue trazer Osíris para a vida, né? Tanto é que ele vai ser o senhor do mundo dos mortos. E aí Horus vai vingar a morte do pai, onde ele perde o olho. Por que você vê o obelisco em um monte de lugar, inclusive no Capitólio, no Vaticano? Na França que você foi, tem várias referências, né? É um troféu para eles, do tipo, ó. Então, quando a gente vê o olho de Horus, é o troféu para eles. O falo de Osíris é troféu. Tipo assim, olha o que fizemos com vocês. Entendeu? Então a gente olha e fala assim, a gente não consegue entender por que eles colocam falo por toda parte, porque eles colocam o olho de Horus por toda parte. Na verdade, eles estão sinalizando aquilo que eles fizeram no passado, porque eles trabalham com a legalidade. E eles não só avisam o que eles já fizeram, como eles avisam o que eles vão fazer. Aí entra na questão das Olimpíadas, que até separei uma imagem para vocês verem, das Olimpíadas de Londres de 2012, onde eles anunciaram que eles anunciam sempre 7 anos antes. Então, 2012 com 7 dá 2019. E aí, 7 anos antes, eles anunciaram o que aconteceria em 2019. Você está com a imagem aí? Então, você vê, né? A imagem ela é bem sugestiva. Então, você tem várias macas de hospitais, com pessoas na maca, e você vê um ser trevoso, né? Caminhando no meio daquelas macas.
E aí quando foram questionar por que eles fizeram colocar esses elementos na abertura da Copa, eles falaram que as macas era para homenagear o sistema de saúde do país, e que o ser trevoso que aparece é um personagem de um livro, acho que do Harry Potter, algo assim. Essa foi a justificativa. Nossa, tem um significado dentro dessa linha de estudo muito mais profundo, né? Eles estão avisando, é a legalidade. E qual foi a encenação que eles fizeram na última Olimpíada de Paris? Apocalipse. Tipo um juízo final. E eles querem um apocalipse, né? Então eles querem. Mas essa linguagem do apocalipse, do juízo final, aí a gente pode depois voltar para uma outra questão, né? Quando você for por outras imagens, Uhum. então, é algo dentro de tudo isso simbólico ou mais material mesmo, que falam de destruições e tudo mais? Isso é minha visão particular. Eu entendo que a gente está muito próximo disso começar a acontecer, mas eu tenho uma ideia de que isso vai ser mais algo interno. Serão experiências pessoais e, digamos assim, vamos colocar, sei lá, no domingo começou a contagem do juízo final, né? Começou o reloginho. A partir do domingo, que começou o reloginho, todas as suas escolhas e atitudes que você fizer ao longo, vamos colocar aí um janelamento, sei lá, de 5 anos, ali vai ser o seu juízo interno, as escolhas que você vai fazer. Se as suas escolhas forem egoístas, você não é salvo. Salvo no sentido de que será separado o joio do trigo. Então, algumas pessoas herdarão a terra, porque a terra não é desses seres, eles sabem disso. Então, eles querem que aqueles que estão aprisionados voltem, que são aquelas bestas que o Apocalipse fala. Elas vão sair desse adormecimento que elas estão. E aí as pessoas vão ser julgadas. Por quê? Porque quando a gente pega lá no começo, que ele fala, né, o que foi aprisionado, Satanás, que eu não gosto de falar o nome dele, que aquele ser não era superior a ele, né, e que ele poderia provar aquele ponto dele. Quando a gente pega, por exemplo, a batalha o juízo em si, o que que é? É um julgamento daqueles que pertencem a ele e daqueles que pertencem à luz. O verdadeiro despertar é o quê? É você se perceber como um ser da luz, e para você ser da luz, as suas ações têm que ser sempre altruístas e nunca egoístas. Entendeu? Então, se você ainda tem estrutura de ego, durante esse processo, você será testado. E se o seu ego prevalecer, porque dentro de nós temos o anjinho e o diabinho, né? Aqui no nosso ombro. O que que é o diabinho? É a estrutura de ego, né? Aquilo que faz com que a gente se identifique. Ah, eu sou um artista muito famoso, eu tenho dinheiro, fulano é meu, essa é minha casa, esse é meu carro, isso é o ego. A consciência pura, a centelha, ela não se identifica com nada disso. Então ela entende que aqui é uma experiência material, mas que é uma experiência ilusória, porque a natureza daquela consciência, em última instância, é espiritual. E quando a gente entende que somos seres espirituais, o que que é ser uma consciência espiritual e se perceber como espiritual? Você é eterno. Você sempre existiu e sempre vai existir. Se você é eterno, de que vale ter uma Porsche perante a eternidade? Se você se percebe como consciência e sabe que fora do corpo você não precisa de um carro para se locomover, que sua consciência consegue visitar outras galáxias. Não tem valor nenhum as coisas da matéria. Esse é o verdadeiro despertar. E esse despertar, ele vem através de milênios sendo colocado em xeque, né, por diversas figuras que vêm aqui, encarnam aqui com missão e tal, e personagens principais de vários livros religiosos, né. E aí, para a gente entrar nessa questão até dessa ponte para o Novo Testamento, então digamos o seguinte, dentro de tudo isso, essas divindades antigas faziam parte dessas outras consciências que vieram para cá. Aí, hoje,
está ocorrendo essa questão de resgatarem, né, algumas consciências resgatarem os que estão aqui, que você falou, e quando essa conclusão, né, do resgate, eles conseguirem retirar os deles daqui, quem que vai sobrar aqui? Quem é da terra, as consciências da terra, né, porque os mansos herdarão a terra é das consciências da terra.